Em primeiro lugar, quem ainda não acessou a campanha na página da Auditoria Cidadã, entre lá em auditoriacidadã.org.br. Logo no topo da página, vocês vão ver uma barrinha que dá acesso a essa tela que eu estou mostrando aí. É a tela da campanha. Limite dos juros tem que virar lei, tá? Nessa página aí, vocês vão tomar conhecimento dos principais pontos da campanha. Vocês vão ver que a gente apresentou a proposta há mais de um ano. Nós apresentamos a proposta ao Congresso Nacional em junho do ano passado. E na Comissão de Legislação Participativa, a proposta foi acatada e aprovada por unanimidade e virou projeto de lei complementar 104 de 2022. Então, nós já temos uma proposta legislativa, um projeto de lei. Depois da Comissão de Legislação Participativa, esse projeto foi para a Comissão de Finanças e Tributação. E eu quero anunciar para vocês aqui em primeira mão a audiência pública que vai acontecer dia 30 de outubro. Vocês podem anotar na agenda, 30 de outubro, 10 horas da manhã, na Câmara dos Deputados, Comissão de Finanças e Tributação, nós teremos uma audiência pública que vai debater a política de juros no Brasil. Tá? Até lá, a gente já vai dar mais detalhes, porque na semana passada que a gente conseguiu a confirmação dessa data, tá bom? Então, gente, acessem a campanha. Lá no site vocês vão ver todo o andamento, não é, dessa campanha, podem acessar as peças, os vídeos, e a notícia dessa audiência pública já está lá, ó, já está lá na página da Auditoria Cidadã. Pode passar, Vinícius. O que esse projeto de lei 104 de 2022 propõe? Primeiro, limite de juros em lei. Que limite? 12% ao ano. Esse patamar, gente, não é um chute, é um número que já constou da Constituição Federal e absurdamente foi retirado lá no início de 2003. Tá? Uma emenda constitucional alterou a Constituição e tirou lá do artigo 192 da Constituição todos os seus incisos e parágrafos. Um dos incisos tratava do limite de juros no Brasil em 12%. Foi simplesmente apagado. Tá? Esse artigo 192 tratava também da questão da usura. Tratava a usura como crime. Quem cobrasse acima de 12% estaria cometendo crime de usura. Isso também foi apagado e precisa voltar. Então, esse projeto de lei trata disso, tá? Então, o limite de 12% ao ano ou o dobro da Selic, mas não pode passar de 12%. Então, olha a importância desse projeto. O Banco Central pode querer fazer a aventura que ele quiser, como ele está fazendo agora. Uma aventura para derrubar a economia do Brasil, intencionalmente, como declarado pelo Roberto Campos Neto, seu presidente. Ele pode fazer as maluquices que ele quiser, mas essas aventuras não poderão interferir no limite dos juros de todos os contratos celebrados no Brasil, tá? O que mais que o projeto de lei pretende? Proibir a Bolsa Banqueiro. Proibir o abuso que está acontecendo na remuneração da sobra de caixa dos bancos. Por quê? Porque em
enquanto o Banco Central remunerar e pagar a bolsa banqueiro para os bancos, o juro não cai. Concordam? Claro que os bancos vão preferir a remuneração garantida pelo Banco Central do que correr risco de emprestar para empresas e pessoas, tá? Pode passar, Vinícius? Então, esse é o resumo do projeto de lei, tá? Limite do juro e proibir bolsa banqueiro. Pode passar, Vinícius. Vinícius? Acho que o Vinícius... Bom, eu coloquei essa tela aí para mostrar para vocês o que eu falei no início, que o juro impacta as contas públicas. Impacta em quanto? Olha só, cada 1% que o Banco Central subiu a Selic, e vocês lembram que lá em março de 2021 a Selic estava em 2%. Em agosto do ano passado, ela chegou a 13,75% e vem se mantendo em 13,75% durante um ano. Na reunião agora de agosto, início de agosto, é que o Banco Central baixou só 0,5%. Está em 13,25% agora. Mas ficou um ano em 13,75%. O que isso significa? Cada 1% significa atualmente um gasto de quase 43 bilhões de reais por ano. A cada 1%. Multiplica isso pelos praticamente 12% que o Banco Central elevou a Selic. Nós estamos falando de 500 bilhão de gasto só em decorrência do aumento dos juros. E esse gasto, gente, vai só aumentando. Ano passado, quando a gente começou a divulgar essa tabelinha que está lá no site do Banco Central, olha aí do lado, nós começamos a divulgar, era 34,9 bilhões, depois aumentou para 38, depois aumentou para 40,1, agora já está em 42,9, e podem anotar, vai subir, apesar da pequena queda da Selic. Por que vai subir? Porque a conta de juros está tão absurda que mesmo com esse arroxo todo, com teto de gastos, com arcabouço que mantém o teto de gastos, mesmo com esse arroxo todo, o dinheiro não dá para pagar o juro todo. Então, o que o Tesouro Nacional faz? Emite mais títulos para pagar os juros. E o que acontece quando ele emite mais títulos para pagar juros? O estoque da dívida aumenta. E o que vai acontecer no mês seguinte? O juro vai incidir sobre esse estoque da dívida aumentado. Por isso que é essa escadinha aí, ó. O juro vai só aumentando ao longo do tempo, tá? Pode passar, Vinícius. E quem é que paga essa conta aí? Você. Você que está nos assistindo. Eu falei da Bolsa Banqueiro, que é outro ponto que o projeto de lei enfrenta, né? Ele proíbe, tal como na Europa, o Banco Central Europeu cobra juros do banco que deposita sua sobra de caixa lá no Banco Central Europeu. Ele não proíbe de depositar. Se ele quer depositar, ele deposita, mas ele vai pagar para deixar o dinheiro dele lá. Aqui no Brasil, os bancos ganham, no mínimo, Selic. Ganham Selic nas operações compromissadas e ganham até mais do que a Selic nos depósitos voluntários remunerados, que é outro instrumento de bolsa banqueiro que foi aprovado pelo Congresso Nacional, absurdamente, durante a pandemia, sem debate algum, num projeto cheio de erros, cheio de mentiras na exposição de motivos. A Auditoria Cidadã foi praticamente a única voz contra esse projeto na época, e ele acabou aprovado. Então, hoje, pessoal, a Bolsa Banqueiro corresponde à remuneração diária que o Banco Central paga aos bancos
no abuso das operações compromissadas, como nos depósitos voluntários remunerados. Tá? São esses dois instrumentos. E esse diagrama que está aí mostra como que a Bolsa Banqueiro acontece. Todos vocês que estão nos assistindo, com certeza têm conta bancária. O seu dinheiro está depositado ou aplicado em banco. Então, tá ali. O primeiro bloco que vocês estão vendo aí à esquerda na tela corresponde à sociedade, que somos todos nós, pessoas, empresas, órgãos governamentais. Todos que têm conta em banco, o dinheiro da sociedade coloca em depósito ou em poupança nos bancos, que é o segundo bloco. O nosso dinheiro que está lá nos bancos deveria voltar para a sociedade, deveria, por meio de empréstimos a juro baixo. Para quê? Para o dinheiro que pertence à sociedade circular na sociedade de forma saudável, gerando emprego, renda, não é? Sendo aplicado em investimentos que garantam o bem-estar da sociedade e uma economia saudável. Mas não é isso que acontece. Por quê? Porque toda essa grana que está lá nos bancos, de toda a sociedade, que em vez de voltar para nós, os bancos depositam no Banco Central. Tanto por meio das operações compromissadas, como dos depósitos voluntários remunerados. E o Banco Central entrega títulos da dívida pública para os bancos e paga juro diariamente aos bancos sobre esse dinheiro, que sequer pertence aos bancos, é dinheiro da sociedade. Tá? E de onde que vem o dinheiro para o Banco Central pagar esse juro para os bancos? Vem do orçamento federal. O mesmo orçamento de onde sai o dinheiro para a saúde, para a educação, para a assistência. O Tesouro Nacional doa títulos de graça para o Banco Central e paga juros ao Banco Central sobre esses títulos doados. Com isso, é com esse dinheiro que o Banco Central recebe do Tesouro Nacional que ele paga juro diário aos bancos. Então, ano passado, gente, foram mais de 180 bilhões de reais de pagamento de juros pelo Tesouro ao Banco Central e pelo Banco Central aos bancos. O Tesouro pagou 212 bilhões ao Banco Central. E o Banco Central pagou 180 e tantos bilhões aos bancos. Vocês estão vendo aí as entidades, servidores públicos, em campanha salarial, com defasagem aí de anos, sem qualquer reajuste, sem qualquer reposição inflacionária. Sabe quanto nós fizemos um cálculo? Sabe quanto que custaria para o governo pagar todos os atrasados de todo o funcionalismo do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, todo reajuste atrasado? Sabe quanto custaria? Cerca de 150 bilhões de reais. Menos do que pagamos, do que o Tesouro, do que o Banco Central pagou em um ano de Bolsa Banqueiro. Reporia todas as perdas acumuladas por todo o Serviço Público Federal. Por isso que a Auditoria Cidadã fez até um post. Que tal trocarmos a Bolsa Banqueiro para colocar em dia o reajuste devido ao funcionalismo público federal? Tá? Então, vocês veem que essa questão do juro mexe com todo mundo. E essa Bolsa Banqueiro é chave na questão do juro alto no Brasil. Porque enquanto os bancos receberem essa Bolsa Banqueiro de graça, por que eles vão se esforçar para emprestar para a sociedade? Correr risco?
ter que montar lá uma estrutura maior de controle, de cobrança, etc. Não, eles botam lá com um clique, eles colocam o dinheiro, a sobra de caixa deles lá no Banco Central e já tem remuneração garantida, tá? Pode passar, Vinícius. Na próxima tela, eu vou colocar essa novidade, então, da importância da campanha pelo limite dos juros no Brasil, que, por meio desse PLP 104 de 2022, que pretende coibir essa bolsa banqueiro, que eu acabei de falar, e limitar o juro a 12% ao ano. Juro de qualquer operação, tá? Nossa campanha, como eu falei, começou ano passado, nós nos reunimos com o relator do projeto na Comissão de Finanças e Tributação no ano passado, mas aí vieram as eleições, mudou o relator. Então, esse ano, nós já fizemos 2 reuniões com o novo relator, deputado federal Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais. Ele é também o presidente da Comissão de Finanças e Tributação e é o relator do projeto lá, tá? Esse projeto tem 28 projetos apensados a ele, tá? Então, nós fizemos também uma análise desses 28 processos e apresentamos um resumo para a assessoria do deputado para ajudar, né, na elaboração do relatório. Nesses diálogos, ele resolveu convocar audiência pública, cujo requerimento já estava aprovado desde o ano passado, uma audiência pública para debater a política de juros no Brasil. Eu peço a todos vocês que estão nos assistindo para tomar nota dessa audiência pública. Vai ser dia 30 de agosto, no final deste mês, às 10 da manhã, na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. É imperdível, viu, gente? É um dos temas mais importantes para a vida e para a economia do nosso país.